Boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo à Escola de Botânica. Queiram entrar na nossa sala de encontros, aqui das nossas lives que estávamos sumidos aqui das redes. Voltamos e estaremos de volta por algumas semanas aqui, não só trazendo assuntos que nós já trazemos, mas também trazendo convidados, pessoas para falar sobre ciência, sobre plantas e muitos outros assuntos que vocês têm pedido, solicitado aí pra gente, né? Bom, boa noite, eu me chamo Anderson Santos e essa é a Escola de Botânica. Muitas e muitos de vocês talvez estejam aqui pela primeira vez, a gente tem recebido novos seguidores nos últimos tempos, né? Então fiquem à vontade para quem não está acostumado com as nossas dinâmicas aí de lives. A gente tem feito isso desde março do ano passado, com a intenção de se aproximar das pessoas que nos acompanham por aqui também. Estamos com as nossas portas ainda fechadas, devido à pandemia. Nós temos aí uma preocupação muito grande com esse contato, a gente quer se cuidar e cuidar de todo mundo. E por isso a gente ainda não vai voltar com as nossas atividades presenciais. Só para aproveitar e explicar um pouquinho isso para vocês, muita gente falou, mas tem lugares que já estão abrindo. Sim, nós sabemos disso, mas a questão é que é muito difícil colocar um grupo de pessoas dentro de espaços e a gente prefere evitar, já que a gente tem agora essa oportunidade, que é de estar juntos dentro do ambiente virtual, do online. Então, para quem está chegando agora, hoje a gente tem um assunto bem interessante para tratar aqui, é um dos principais assuntos que a Escola de Botânica tem tratado já há pelo menos uns 5 anos, que é sobre como cultivar plantas em casa. E casa entende-se como casa e apartamento, tá? Já vou contar algumas questões aí para vocês. De onde vocês estão falando? Conta aí para mim. Tá todo mundo em silêncio até agora? Manda uma mensagem aí, conta de onde vocês estão falando, porque pra gente é bem importante saber também com quem a gente está conectado e como que é essa nossa rede por aqui. Saudade de quem eu tô vendo por aqui que eu conheço, tem gente que eu não vejo há muito tempo. Boa noite, Natália. Boa noite, todo mundo que está entrando. Bom, a gente já vai começar e quero só aproveitar esses minutinhos iniciais para a gente dar alguns recadinhos, né? Bom, nossa intenção sempre foi aproximar pessoas das plantas, né? Mucugê, Diana, Mucugê, que saudade de Mucugê, Sorocaba também. Quanto tempo que eu não vou para Sorocaba, Curitiba, Mucugê, muito bem, Santos. Ô, vontade de viajar para o Rio de Janeiro também. Agora tá difícil, né, pessoal? Mas em breve a gente consegue voltar, acho que a se encontrar por aí. Petrópolis, São José dos Campos, Bananeiras, muito bem, lá na Paraíba, Campo Grande. Fiquem à vontade. Hoje eu vou deixar os comentários abertos, é um grande bate-papo aqui que a gente vai ter. A Lisboa está por aqui também, né? E isso foi uma grande novidade para nós, porque a Escola de Botânica realmente ultrapassou fronteiras no último ano em especial. Né? Com as nossas atividades online a gente conseguiu chegar em lugares onde a gente nem imaginava que ia chegar. Então, bom, o assunto de hoje é entender como que foi a relação de vocês com as plantas ao longo dessa quarentena que se estende, né, por mais de um ano já, em quase todo mundo. E eu vou trazer aqui algumas situações que nós temos vivenciado, principalmente dos relatos, da troca de experiências que a gente tem com muita gente por aí e que tem relatado pra gente que uma das grandes descobertas da quarentena e da pandemia foi a oportunidade de ficar em casa, né? Muita gente não tinha vivido ainda essa experiência e muita gente, inclusive, está trabalhando dentro de casa o tempo todo, não sai de casa para quase nada, né? E criar um ambiente que seja também um ambiente saudável para gente, né? Muitas vezes as pessoas saíram de casa de manhã para trabalhar, digo isso por conta dos relatos que a gente recebe, né? Oi, Lençóis, chegou por aqui. O Joeli, muito bem. O pessoal que trabalhava fora de casa e que muitas vezes chegava em casa só à noite, né? Agora está dentro de casa o tempo todo. Teve que encontrar formas de se virar dentro dessa situação de estar olhando para as mesmas paredes, né? Para os mesmos espaços quase o tempo todo.
E muita gente desanimou com vários assuntos, né? Acho que não cabe nem a gente listar, porque senão a nossa lista não acaba de alguns desânimos que têm acontecido por aí. Mas, por outro lado, muitas pessoas encontraram novas atividades para realizar dentro de casa. E uma delas, que foi novidade para muita gente, foi a possibilidade de cultivar plantas dentro de casa. Só que cultivar plantas, quem está aqui sabe muito bem, exige da gente uma série de desafios, principalmente quando nós não estamos acostumados a fazer isso. Quando a gente já tem um pouco de hábito, né, ou já está acostumado a fazer isso, a relação é outra, né? A gente vai tendo um pouco mais de facilidade de lidar com algumas adversidades que as plantas apresentam no dia a dia para a gente. Mas para quem é iniciante, como alguém citou aqui, né, a Kelly, deu uma desanimada tanto da pandemia, que as plantinhas estão tristes. A gente precisa resolver isso daí, porque o objetivo, né, não só desse nosso encontro aqui, mas o grande objetivo da gente cultivar plantas em casa é justamente estreitar a relação e para muita gente criar uma nova relação de contato com elementos vivos, aquilo que a gente pode chamar nesse momento de elementos da natureza, né? Alguns de vocês citaram aqui já que tem muito mais planta agora do que antes, né? A Natália disse aqui que durante a quarentena chegou a ter 120 plantas em casa. Bom, não vou falar nada, Natália, porque eu já tive bastante planta em casa também. Hoje bem menos, aqui tem 2 do meu lado, né? Tem um pouquinho mais que 2, mas já tive bastante. Mas a grande questão da quantidade, muitas vezes, né? Não sei se ainda tem esse número grande de plantas por aí, dá conta de tudo isso, né? Então, dependendo da rotina que cada um tenha, é um pouco difícil administrar de uma maneira que a gente se sinta confortável o cultivo de tantas plantas. Tem várias maneiras da gente criar dinâmicas e rotinas que favoreçam esse cultivo e que a gente consiga, na prática, ter mais, vou usar a palavra sucesso, não sei se ela é a melhor não, mas que a gente consiga fazer dar mais certo, na verdade, né? Uma das situações que eu considero que é extremamente relevante para essa trajetória ali de cultivar a planta em casa, né, é entender de fato quem são essas plantas que estão vivendo com a gente. Eu costumo muito falar de uma coisa, eu acho que a grande questão para quem cultiva a planta em casa muitas vezes são as pragas que aparecem, né? A Bruna citou aqui das cochonilhas que aparecem no quintal o tempo todo e que elas morrem, né? As plantas acabam trazendo, né? Tendo essa consequência de ter contato com muitas das pragas por aí. Mas o grande desafio é nós lembrarmos o tempo todo que quando a gente cultiva uma planta, nós estamos cultivando seres vivos, nós estamos criando seres vivos, estamos convivendo com seres vivos. Quando a gente vai, muita gente talvez já tenha ouvido por aqui um pouco dessa história, né? Então peço licença para contar um pedacinho dela novamente, mas quando a gente volta, né, tem uma forma bem interessante da gente entender as nossas dificuldades da atualidade com alguns assuntos. Um deles é quando a gente tem dificuldade, por exemplo, para cultivar planta. É voltar um pouquinho na história e entender, na nossa trajetória individual, quais foram as experiências que você teve com o cultivo de plantas. Porque tem uma coisa que não está muito claro, às vezes, para as pessoas, e não é uma crítica, mas é porque essa clareza ela se faz necessária, ter consciência disso é importante, porque a gente muda a nossa postura, né? Porque a gente vê lá a foto da revista, da internet, vê a foto do Instagram, de um monte de gente com a casa cheia de planta e aparentemente elas estão lindas e maravilhosas. Bom, uma parte dessas histórias, né, não todas, mas uma parte delas a gente sabe que nem sempre são verdades, são plantas às vezes que acabaram de chegar, são plantas temporárias, né? Você manter plantas saudáveis a longo prazo dentro de casa exige dedicação, né? Exige partilha, exige envolvimento com aqueles seres vivos. E um passo relevante que a gente tem é voltar na linha do tempo para a sua vida. E tem uma coisa que muita gente faz, quase todo mundo passou por essa experiência na escola, e eu tenho segurança para afirmar que quase todo mundo fez, porque esse modelo ele faz parte de um sistema, de um processo de ensino do nosso início da nossa formação escolar, que é quando a gente planta aquele tal do feijão no algodãozinho, quando tem lá uns 6 ou 7 anos de idade para a maioria das pessoas. Talvez alguém aqui não tenha plantado feijão,
tenha plantado outras coisas na infância, mas esse cultivo do feijão, ou melhor, a germinação do feijão no algodão, ela traz uma experiência para a criança extremamente nova, que é a possibilidade dela perceber que aquele elemento, que é o feijãozinho ali, bem pequenininho, carrega uma potência lá dentro chamada vida. Esse exercício eu já tive a oportunidade de acompanhar, trabalhei por muitos anos com ensino infantil, né, e com a educação infantil, e com as escolas, né, dentro das experiências nas escolas, é bastante interessante, porque nós talvez tenhamos lembrança da nossa vivência lá no passado, da nossa experiência de plantar, né, o feijão no algodão, de alguns detalhes, né? O que aconteceu com aquele pé de feijão? Para onde ele foi? Ele viveu por muito tempo? Ele morreu? Qual era a cor do potinho? De quanto em quanto tempo você colocava água, né? Então, nem todo mundo lembra desses detalhes, mas quem fez a experiência consegue afirmar com toda certeza: ah, eu fiz isso na escola. Não lembro dos detalhes, mas eu fiz. Se você tem certeza, e muitas pessoas fizeram isso com 5 anos de idade, por exemplo. Olha que a gente lembra de poucas coisas quando tem lá os 5 anos de idade, não é toda a trajetória desse ano de vida que a gente lembra. Se você lembra do feijão plantado, é porque essa experiência foi marcante para você. E entender essa dinâmica do feijão foi importante na infância. A grande questão é que muitas pessoas passaram, depois dessa experiência, toda a vida escolar sem ter qualquer nova experiência com plantas, com cultivo de plantas. Olhando para a história da humanidade, a gente tem uma coisa bem relevante, que a gente começou a cultivar plantas, né? Os seres humanos passaram a cultivar plantas, há aproximadamente 11 mil anos é o que a ciência nos mostra através de indícios científicos, né? De evidências científicas. Tem 11 mil anos que a gente planta. E tem 11 mil anos que a gente vem ensinando uns aos outros sobre plantar. Se você perguntar para sua avó, né, ou para a pessoa mais velha da sua família, com quem ela aprendeu a plantar, ela vai te contar um monte de histórias ali, mas com certeza ela vai ter aprendido essa experiência do cultivo com alguém. O que acontece é que da nossa avó pra gente, independente da idade que a gente tenha hoje, aí não considera que eu tô falando pro pessoal que talvez tenha a minha idade, para todo mundo. Olha para sua avó, independente da idade que você tem, e olha para você. É indiscutível que o mundo mudou muito nesse espaço de tempo entre os nossos avós e a gente. E uma grande mudança que houve na nossa trajetória como seres humanos foi um grande afastamento dos elementos da natureza. O crescimento dos centros urbanos, o processo de urbanização, a verticalização das cidades, né? A gente passou a morar, muitas pessoas no mundo, né? Passaram a morar, deixar as casas e morar nos apartamentos. Tudo isso fez com que as pessoas habitassem novos lugares e tivessem uma nova perspectiva do que é a natureza. Um ponto-chave também dessa história, um ponto bem significativo, é a mudança na arquitetura mesmo. Porque até a década de 1970, quase toda a população mundial vivia ainda no que a gente chama de casa. Em espaços, quando a gente fala da média da população mundial, pessoas viviam em espaços relativamente abertos, que tinham pelo menos o tal do quintalzinho, que a gente sempre gostou de um quintal ali, pelo menos as crianças sempre adoraram para brincar. O que aconteceu nessa época, que foi a partir da década de 1970 e 80 em especial, é que a gente migrou para os apartamentos. E aí você vai falar, mas eu moro em casa, eu não migrei para o apartamento. Sim, mas a população humana do planeta Terra tem cada vez mais se aproximado, principalmente, claro, os habitantes das áreas urbanas, têm se aproximado desses espaços mais fechados. Quem continua morando em casa, se a gente analisar num nível global, a configuração e os modelos das casas também mudaram bastante. Em alguns lugares do Brasil, por exemplo, vou usar o Brasil como uma referência para a gente ter um ponto de partida, as casas que antes tinham quintal perderam seus quintais para ganharem garagens, né? Elas passaram a ganhar uma garagem. A garagem ela foi favorável para o carro, porque conservou aquele carro por muito tempo, da chuva, né, do vento, do sol, e o carro, em teoria, dura mais. A grande questão é que a gente não percebeu, né, quando nós estávamos construindo as nossas garagens,
tirando as goiabeiras, as pitangueiras, as amoreiras dos nossos quintais, que a gente estava cortando um grande laço com a natureza. E isso fez com que as últimas gerações, nós nos encaixamos nesse bloco, e de novo, independente da sua idade, a gente nasceu num momento onde não tinha ninguém para ensinar a gente a plantar, né? A Cami está falando aqui que aprendeu com o avô, né? O avô que contou ali como que funcionava o processo de plantio, né? E ela está dizendo que com esse momento ela se conectou novamente com a natureza, mesmo dentro do ambiente urbano. E é esse exatamente o grande desafio que a gente tem. Porque não interessa se você mora na área urbana ou não urbana, como é que a gente pode ter a experiência de viver com elementos vivos, né, no nosso dia a dia. O quintal ele trazia algumas vantagens para gente, para quem ainda mora no quintal tá super no lucro aí do ponto de vista de aprender sobre cultivar plantas, né? Que é a possibilidade da gente acessar alguns elementos básicos, né, da natureza. A gente vai acessar basicamente o que? O vento, o sol, a chuva. A gente consegue, na verdade, entender que a natureza é feita por ciclos. Quando a gente fica o tempo todo dentro de casa, isso não sou eu que estou falando, mas uma série de estudiosos têm acompanhado essa mudança no comportamento das pessoas. Ficar dentro de casa o tempo todo tem feito com que a gente perca um pouco a noção de que, por exemplo, aquece, mas depois esfria. Quando a gente tinha contato com o sol todo dia, por exemplo, era lá na infância que você brincava na rua, corria, tomava chuva, né? Hoje ninguém pode tomar mais chuva, é tão engraçado isso. As pessoas saem correndo quando começa a chover. Enquanto que antigamente, eu não sei vocês, mas quando eu era criança começava a chover, corria para fora porque queria tomar chuva. É claro que a mãe, o pai não deixava por uma série de questões, né? Mas em várias oportunidades a gente vivia essa situação de tomar o banho de chuva. Estar diante desses elementos da natureza fazia com que a gente tivesse também uma série de noções que permitia, mesmo que a gente não cultivasse, né, em casa, tivesse acesso a algumas informações básicas, como por exemplo, o sol nasce ali, passa por cima da minha casa e vai para o outro lado. A gente tinha uma noção, por exemplo, do lugar onde nasce o sol, da direção onde nasce o sol. Uma pergunta que eu tenho feito ao longo dos últimos 5 anos para as pessoas que passam pela escola de botânica é essa. Em relação à sua casa, você sabe de que lado nasce o sol? E curiosamente, de novo, né, lembrando aqui que não é uma crítica, mas curiosamente a resposta é quase sempre não sei de onde nasce o sol em relação à minha casa. Aí vocês vão achar estranho, né? Vocês vão falar, não, mas as pessoas será que estão desse jeito, não estão percebendo? Na verdade, não é só uma questão de perceber, é uma questão de que, de fato, tem lugares do mundo, e não precisa ir nem muito longe, onde as pessoas, por exemplo, moram num determinado prédio, num apartamento, tem um outro prédio na frente, um outro prédio do outro lado, a pessoa não consegue enxergar, de fato, o nascer do sol. Isso tirou da gente a percepção de que a natureza ela é feita de ciclos, que ela é feita de ritmos, na verdade que ela depende de ciclos e de ritmos para existir. E por isso que quando a gente vai cultivar plantas em casa, muitas vezes a gente se esbarra com alguns desafios, né, no nosso dia a dia. Porque se a gente analisar a última década, ou nas últimas 2 décadas especialmente, que é quando começa um movimento inicial, mas é de fato há menos de 10 anos que explode, né, a ideia de que a gente pode cultivar plantas dentro de casa, muitas dessas pessoas tiveram apenas uma experiência com o cultivo de plantas na vida, que foi quando elas plantaram um feijão no algodão. Então, lidar com um ser vivo ali, que não vem necessariamente com um manual de instruções, né? E que você tem a oportunidade de manter ele vivo dentro de casa, tem uma série de desafios para a gente enfrentar. A gente precisa conhecer esses seres vivos, né? E tem um ponto também legal para a gente considerar, que quando a gente leva um ser vivo como uma planta para casa, né? Em muitos momentos aí, houve um grande estímulo para que as plantas ocupassem um espaço exclusivamente de decoração. Então elas acabaram assumindo um lugar na mente, na cabeça de muitas pessoas, que é isso, elas vão deixar a minha casa mais bonita.
Bom, mas você quer uma planta que você não vai precisar fazer nada, que ela fique linda e maravilhosa o tempo todo, eu vou dizer que não existe, porque até as plantas de plástico você precisa dar uma limpadinha de vez em quando, porque senão ela muda o aspecto, né? Então, não tem, a gente tendo a convivência e a oportunidade de conviver com uma planta, é necessário conviver de fato. O que é conviver? É ter uma relação. Por mais que não exista uma linguagem, né, falada dos vegetais, existe uma linguagem que ela é possível de ser interpretada a partir do momento que nós estivermos abertos a perceber essa linguagem. O que acontece é que as plantas elas têm um ritmo muito diferente dos humanos da atualidade. A gente vive hoje, seres humanos, num ritmo, principalmente os moradores dos grandes centros urbanos, vivem num ritmo que é um ritmo descompassado do mundo natural. Se a gente olhar para esse grande mundo natural, que é o que a gente chama de natureza, de uma maneira bem ampla essa palavra, né? O ritmo do que está rolando lá fora é outro. E a gente está muito mais acelerado. Então as plantas elas têm um grande papel na nossa vida, independente do lugar onde você mora, ou independente da configuração que seja a sua casa, do espaço que você tenha para cultivar, que é nos conectar, nos aproximar desse verdadeiro ritmo das coisas. Se a gente parar para analisar, você tem uma planta em casa lá. Imagina que se a gente pudesse subornar uma planta. Falar, olha planta, eu vou te dar um adubinho aqui e você, por favor, produza uma flor o mês que vem. Ela não se corrompe com isso. Porque as plantas elas realmente não são corruptíveis desse jeito, né? O que elas fazem dentro da sua biologia, né? Dentro dos seus ciclos naturais? E aí falando de uma maneira bem ampla também. Bom, basicamente elas vivem como plantas e completam os seus ciclos, né, inteiros, de maneira sem aceleração. Então, aquela folhinha que abre, você passa um dia, a folhinha abriu só mais um pouquinho, passa mais um pouquinho. 4 dias para abrir uma folha. Se você tiver a paciência para acompanhar, você vai aprender muita coisa com esse processo. Principalmente sobre esse ritmo, que é um ritmo muito próprio da natureza. É um ritmo que não tem aceleração, é um ritmo que ele não a gente não consegue corrompê-lo por qualquer outra vantagem, apresentando qualquer vantagem para esses seres vivos, né? Então é importante que a gente considere que quando a gente começa a cultivar plantas e não teve ao longo da vida orientação ou não tem tanta experiência, tá tudo bem se alguma coisa não dá certo. Tá tudo bem se as suas plantas estão apresentando algum problema. É por isso que a gente traça, nesse caso, uma rota fundamental, que é mudar o hábito. O hábito, principalmente, é um assunto que eu insisto bastante hoje, o hábito do consumo excessivo de absolutamente tudo, inclusive plantas, né? É claro que você é dono da sua vida e dona da sua vida também, você pode fazer o que você quiser, e é isso, a decisão é sua, mas existe uma forma da gente se aproximar das plantas que eu levo uma plantinha para casa, seja cuidada, ganha, que você pegou uma muda em algum lugar, tanto faz, mas você leva essa planta para casa e estabeleça uma relação íntima com essa planta. Pesquise sobre quem é ela, saiba quais são as necessidades desse ser vivo, né? A grande questão da dificuldade é que a palavra planta, né, ela inclui aí um grupo de seres vivos muito grandes. Se a gente parar para analisar do ponto de vista científico, tá? Planta, estamos falando de 370 mil seres vivos. É impossível que 370 mil espécies de seres vivos vivam do mesmo jeito. Então não adianta a gente querer tratar todas as nossas plantas do mesmo jeito, né? Então aquela ideia, eu vou colocar um pouquinho de água em todo mundo no mesmo dia, vou colocar adubo em todas no mesmo dia, todas vão ficar lá na varanda tomando vento e sol e todas gostam de luz. Foi o que eu aprendi com o exercício do feijão. Isso foi talvez o que fique de memória dessa experiência que a gente teve. Mas na verdade um ser vivo ele precisa de muito mais. Quando a gente leva uma planta para cultivar em casa, tem um ponto relevante para a gente levar em consideração ali, que é o fato de que ela originalmente se desenvolvia em algum outro espaço no meio daquilo que a gente chama de natureza. Então, se a gente analisar algumas plantas como muitas espécies de cactos,
que muitos cactos vivem exclusivamente em ambientes extremamente áridos, que são ambientes secos. Só que o que é a aridez? A aridez não é pouca água. A aridez é a ausência de água. Se a gente olhar, por exemplo, para a Caatinga no Brasil, em alguns lugares do semiárido do Brasil, o que é esse árido que representa, né, do ponto de vista ecológico, essa análise? Se a gente olhar na Caatinga, o que acontece? Não é que chove um pouquinho por dia lá, caiu uma gotinha de água por dia na Caatinga. Não, chove hoje, mas cai uma chuva torrencial, lava absolutamente tudo e tem lugares que pode ficar 5, 6, 7, 8 meses sem cair uma gota de água. E aí você vai ver o cacto tá lá, lindo e maravilhoso no meio da caatinga. Você fala, mas o meu cacto, eu dou todo amor entende-se como água, tá? Na vida dos urbanoides, a gente dá amor para as plantas na forma de água muitas vezes, né? E como a Nini colocou aqui, né? Tudo bem se matar até o cacto, né? Na verdade, é porque a gente tem uma ideia de que os cactos... Nunca generalizem essas informações, tá? Tô falando de uma maneira mais ampla, mas isso não se aplica para todas as espécies, mas para a maioria. Então, cactos que são originários de ambientes áridos, que são esses ambientes onde chove hoje e fica muito tempo sem chover, se você vai cultivá-los, você precisa imitar o que essa planta tem na natureza. Imagina se existisse hoje o teletransporte. Eu falo muito sobre isso, quem acompanha minhas falas aqui, minhas aulas também, eu adoraria viver até o teletransporte, sabe? Imagina você tá aqui, de repente você faz assim, vai parar do outro lugar, no outro lado do mundo, né? Seria incrível isso. Não existe ainda, o que tudo indica. Mas o que acontece com muitas espécies vegetais é algo bem parecido com isso, que a planta tá lá num deserto, né? Num ambiente árido pra caramba, chovendo uma vez a cada 6 meses. E ela está totalmente habituada, o corpo está formado para suportar água por quanto tempo? Não uma vez por semana, não um pouquinho todo dia, não uma vez a cada 15 dias, mas uma vez a cada um tempão. E aí vai você lá e coloca um pouquinho de água a cada 2 dias nesse cacto. E ele morre. Por que ele morre? Porque na verdade a gente não criou uma relação íntima com esse ser vivo a ponto de entender as necessidades que eles tenham de fato. A nossa experiência, eu digo nossa porque seres humanos na atualidade, se a gente olhar as contas do mundo, 70% aproximadamente da população humana mundial vive em áreas urbanas, vive em lugares que são totalmente construídos e muitas pessoas sem acesso nenhum a elementos naturais no seu dia a dia. Então, cultivar plantas, qual que é o grande exercício? Você está trazendo para dentro da sua casa um ser vivo que tem vontade, tem uma mesma vontade que você tem, que é de viver. A única vontade que uma planta tem no seu máximo do seu interior ali, e apesar de não ter cérebro, não ter pensamento, não tem sistema nervoso, mas tem muitos cientistas, vou até mostrar um livro para vocês mais adiante, que trazem um belo entendimento de que as plantas sim, elas respondem aos estímulos de um ambiente. E quando a gente observa, você tem um ser vivo com você dentro de casa, e você só coloca um pouquinho de água nela, na planta, porque é isso que você aprendeu, talvez o passo mais importante seja estreitar essa relação, ou seja, você se aproximar um pouquinho mais dessas espécies. Então, o passo 1 você precisa descobrir quem é essa planta. Qual é o nome dela? De preferência, uma recomendação que eu sempre dou, procure pelo nome científico, você pode ter um nome popular também. Eu sei que a busca por esses nomes não é fácil, né? Apesar de ter formas, hoje muito mais fácil do que no passado. Hoje a gente tem aplicativo de celular que nos ensina, que nos ajuda a identificar as espécies. Hoje a gente tem internet. Hoje a gente tem um monte de lugares que comercializam plantas e que você pode ir lá e perguntar para as pessoas. E esse é o grande momento, assim. Se você compra plantas, nunca leve uma planta para sua casa. Eu sou bem radical mesmo. Nunca leve uma planta para sua casa sem perguntar lá naquele lugar qual é o nome dela.
Por que é importante você saber o nome da planta? Porque é a partir desse saber o nome da planta que você vai buscar informações, você vai conseguir fazer pesquisas, você vai conseguir entender quais são as necessidades desse ser vivo. É um exercício bem interessante, ainda mais para nós adultos quarenteners, né, que a gente está tudo trancado em casa, precisando, né, necessariamente se distrair com algo que seja mais extremamente positivo. Essa pesquisa, esse campo investigativo que você ter plantas em casa traz, é algo que favorece muito a nossa saúde física e mental, né, principalmente. E um dos grandes relatos que a gente entende, né, principalmente recebe aqui na Escola de Botânica, é do quanto essa relação de cultivo com as plantas tem trazido um bem-estar para muita gente. Imagina você ficar trancado em casa durante um ano, né, como muitos de nós estamos aí o tempo todo, enfim, clausurados. Você estabelecer um laço, uma relação com alguém, é que a gente está muito acostumado a ter relações apenas com seres humanos. Estabelecer relações com plantas, é uma coisa muito legal, porque olha a grande vantagem. Você vai ter que descobrir a linguagem, né? Você vai ter que desvendar o que ela está tentando te dizer. Você vai ter que acompanhar um outro ritmo. Haja paciência para acompanhar esse outro ritmo, né? Imagina você lá querendo, vai planta, pilhando a planta para que ela faça alguma coisa que você quer, né? Não vai fazer. Na verdade, a gente vai ver que existe, né, um ritmo próprio, e se você quer conviver com plantas, elas não vão responder ao nosso ritmo. Somos nós que temos que responder ao ritmo da planta. É a grande vantagem do cultivo das plantas na nossa casa. É criar situações do nosso lado onde a gente consiga ter tempo para contemplar alguma coisa, observar, cuidar, como a Lelê falou aqui, né? Estabelecer essa relação de carinho. Tem gente que trata muitas vezes as plantas até como um membro ali da família. Eu sempre trago à tona uma reflexão que eu acho importante, que é não humanizar as plantas. Eu particularmente considero que a gente não deve humanizar as plantas. Quando a gente humaniza os outros seres vivos, né, como os animais e as plantas, bactérias, fungos ou qualquer coisa, a gente corre um grande risco de trazer a ideia de que tudo tenha que ser como seres humanos. E na verdade não precisa. O grande exercício que os seres humanos precisam fazer é exatamente o outro, olhar para o outro lado, entender que as outras formas de vida estão vivas, sabem se virar, muitas delas muito melhor do que a gente. Pensar em algumas plantas ali, elas não precisam de grandes recursos aparentes e elas estão numa vida de paz e harmonia. E muitas vezes a gente está lá cheio de coisas na nossa vida, tendo uma série de problemas. Então talvez esses seres vivos possam, através dessa relação, nos ensinar muito. E é por isso que eu digo, né, da importância que existe da gente não humanizar as plantas. Elas são plantas e são fantásticas por serem plantas, por serem seres vivos que conseguem gerar a própria energia através da fotossíntese, conseguem produzir partes, estruturas maravilhosas como as flores, e que essas estruturas são efêmeras, elas desaparecem. A maior frustração humana acho que é essa, né? Levei uma plantinha para casa, estava florida, passou uma semana, as flores caíram. É assim mesmo, a vida, se você parar para prestar atenção, ela também é assim. A gente tem lá uns momentos incríveis e depois dá uma baixada, mas depois volta. E o grande presente de conviver com os vegetais é esse, que eles estão o tempo todo no seu ciclo, mantendo o seu ritmo. Elas não perdem o seu ritmo por absolutamente nada, né? Quer dizer, só se a gente submetê-las a condições que não sejam favoráveis para o seu desenvolvimento, né? Então você pega uma planta que necessita de sol, como por exemplo uma grande maioria das árvores. Boa parte das árvores, para se desenvolver, elas precisam ter acesso intenso ou constante à luz solar. Aí você viu na revista que estão cultivando jabuticabeira debaixo da escada, porque fica bonito. Aí você pega uma jabuticabeira e coloca debaixo da escada num lugar onde não bate nenhum sol em nenhum momento do dia. Bom, nessa situação, quando a gente coloca, né, esse ser vivo em contato com um ambiente tão estranho, é aquela ideia que eu trouxe do teletransporte. Imagina você estar aqui agora e de repente, pum, foi parar lá na Índia.
Como é que você se vira? Você não fala a língua, a comida é outra, a forma de se comunicar, a temperatura, tudo é diferente, né? A Rosana disse aqui que as plantas salvam ela muitas vezes. Rosana, eu também não tenho dúvida, porque comigo é assim. Em muitos momentos, se a gente parar para analisar aqueles momentos bem marcantes da nossa vida, não dá para generalizar essa informação, mas parem para pensar que os grandes impactos que a gente teve, em muitos momentos positivos da vida, foi quando a gente estava contemplando algo. E muitas vezes essa contemplação, sabe aquela situação de você sentar lá num banquinho, sentar num lugar, ficar olhando para o horizonte, seja para uma paisagem, ou seja dentro da sua casa, para essas plantas que você tem por perto, são formas de contato com esse mundo natural que a gente já perdeu há um tempinho. O grande ponto é que nós nos desassociamos desse mundo natural. E por isso a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de lidar e se torna um pouco frustrante, às vezes, o processo. Eu tento e a minha planta ela continua com pragas, as pragas continuam aparecendo, eu não consigo manter as plantas vivas, né? Na verdade, o grande exercício não é trazer mais para casa, mas é estabelecer uma relação íntima. Para pensar o seguinte, numa cidade como São Paulo, que tem milhões de seres humanos vivendo, estou dando o exemplo de São Paulo porque é a cidade mais populosa do Brasil, né? Milhões de seres humanos vivendo, é o lugar onde tem mais pessoas solitárias. E é extremamente contraditório se a gente analisar isso. Porque pessoas estão por aí, né? Vamos imaginar uma situação antes de pandemia, quando era possível se encontrar, quando era possível estar por perto, saber quem é o vizinho. E numa cidade extremamente gigante como São Paulo, as pessoas não se conhecem, não se relacionam. E elas estão aí sofrendo de uma série de questões como depressão, ansiedade e uma série de outras coisas. Agora, muitas vezes, não é regra, mas em muitos lugares do mundo, você vai para uma cidadezinha minúscula, com poucos habitantes, e as pessoas têm relações muito próximas. Elas, na verdade, têm relações muito estreitas. Não é sobre quantidade, mas é sobre o tipo de relação que a gente estabelece. Então, se você quer cultivar plantas na sua casa e quer ter sucesso com isso, um passo importante é estabelecer relação. Os seres vivos se relacionam desde que a vida se mantém viva no planeta Terra. De acordo com a ciência, tem 3,8 bilhões de anos, tá, que a vida está por aí. E se tem uma coisa que faz parte da vida, é a colaboração, o cooperativismo e a interação entre os seres vivos. São poucos os seres vivos que vivem efetivamente isolados. Uma coisa eu garanto para vocês, quem não vive isolado? Seres humanos nunca viveram isolados na sua história e plantas nunca estiveram sozinhas na sua história. A gente sempre viveu onde tinha planta e plantas, a partir de um determinado momento da história do planeta Terra, sempre passaram a viver em lugares que tinha seres humanos também. A gente, na verdade, não estreita essas relações, não só com os seres humanos, mas também com esses seres vivos que nos fazem tão bem, que são os vegetais. Então o grande convite aqui é para que você estabeleça uma nova relação com essas plantas de casa. E como muita gente falou, eu dei um nome para minha planta e às vezes pode ser um nome humano. Lembrando, gente, não é uma crítica, é uma visão. Eu particularmente considero que a minha jiboia que está aqui atrás, né, ela é fantástica por ser uma planta, não por ser um ser humano, né? Ela às vezes me ensina coisas que seres humanos não são capazes de me ensinar. E é por isso que eu considero que é importante a gente colocar cada coisa no seu lugar. Aí todo mundo vive, todo mundo que eu digo, todos os envolvidos nessa história, humanos e plantas, vivem o seu máximo das potencialidades. E um grande exercício, né, um grande aprendizado que eu tenho com as plantas o tempo todo é que eu olhando, observando, acompanhando, muita gente aqui não sabe, mas eu trabalho com pesquisa de plantas há quase 20 anos, já estive em muitos lugares e principalmente em áreas naturais, né, não necessariamente em situações de cultivo, tive esses momentos de contemplação, de parar, olhar para a paisagem
entender como que plantas em ambientes extremamente secos, áridos, em outros lugares extremamente alagados, né? Às vezes você vê uma planta na margem de um rio, num manguezal, na própria Amazônia, onde tem as florestas alagadas, e a gente olhar para esses lugares e entender, nossa, elas realmente têm uma capacidade de se adaptar aos ambientes e de usar os recursos que estão disponíveis, né? E essa oportunidade que elas nos dão, que é, para, cara, dá um tempo aí, presta atenção aqui, eu também tenho algo a comunicar para você, né? Não é uma comunicação como a nossa, escandalosa, barulhenta, é uma comunicação sutil, é uma comunicação que exige, né, precisa, para a gente entender essa linguagem, criar, estabelecer relação. Sabe aquela pessoa tímida que tem na sua família? Fala pouquinho, que é super tímida ou tímido, que não gosta muito de se comunicar, o primo, a prima, ou qualquer pessoa que seja. Você não consegue estabelecer uma relação com essa pessoa? Mesmo ela sendo caladinha muitas vezes? Ué, por que a gente não consegue estabelecer esses laços tão profundos muitas vezes com as espécies que estão do nosso lado no cultivo? É necessário criar relações, né? Então, passo 1. Saiba o nome das suas plantas, porque a partir daí você vai começar a pesquisar sobre, você vai saber qual tipo de adubo que ela gosta, você vai saber qual é o lugar que ela vai preferir viver, né? Um ponto, o mais importante, quando a gente leva uma planta para dentro de casa, é entender a luminosidade, entender como a nossa casa pode oferecer luz para as plantas. Porque aquela experiência do feijão no algodão, ela deixou pra gente 2 lições. Que planta precisa de água e luz. A grande questão é que não continuaram essa história, né? A história meio parou por aí. Planta precisa de muito mais se a gente for cultivar. Não é só água e luz não, tá? Então se você só tá dando água e luz, passo 1, vai tentar descobrir quem são essas espécies. Uma dica que eu dou para vocês é usarem os aplicativos de celular de identificação de planta. Alguns funcionam, outros não, mas são experiências que vocês vão fazer, tá? Então vocês podem pesquisar aí como aplicativo de identificação de plantas na internet, vocês vão encontrar vários, tá? No Facebook também tem alguns grupos de identificação de plantas, onde vocês conseguem colocar lá as fotos, né? Mandar imagens, e o pessoal tem desde especialistas botânicos até as pessoas que são os apaixonados por plantas ali, que conseguem auxiliar na identificação, e com isso você passa a saber o nome. Pergunta lá no lugar onde você comprou, pergunta para sua tia que te deu a muda, e assim vai. Passo 1, estabelecer relação. Não tem como você ter uma boa relação com as suas plantas se você não souber quem são elas. A gente precisa parar de tratar seres vivos como objetos. Não são objetos, são seres vivos. E dentro dessa história toda, né, aí é um ponto de vista muito particular, eu considero as plantas os seres vivos mais generosos do planeta, porque o que a gente tem delas? Tudo que a gente precisa para viver. Oxigênio a gente tem porque seres vivos fotossintetizantes fazem isso. Na verdade, uma boa parcela do nosso oxigênio vem das microalgas do oceano, mas uma boa parcela vem das plantas terrestres também. Uma outra coisa que as plantas nos dão, energia. Se você parar para analisar, desde que você parou de ser amamentada ou amamentado, você passou a conviver com as plantas todos os dias da sua vida. A gente não se dá conta muitas vezes que a nossa alimentação ela é quase totalitariamente vegetal. Por mais que você coma carne, mas vegetal é o que predomina por ali. Ah, você está comendo pão? Pão é trigo, é planta. Você está tomando cerveja? Também é feita de plantas. Você está tomando um suco? É planta. E essas relações que a gente vai criando, quando a gente começa a cultivar, a gente vai percebendo que, na verdade, elas estão em toda parte, né? Então, minha grande recomendação é que vocês se aproximem dessa natureza da forma que for possível. Não importa onde você mora, não importa como que é a configuração do lugar onde você vive, é possível porque a vida ela se manifesta em todos os lugares. Agora, nós aqui, acredito que a maioria de nós somos adultos. Adultos que nasceram num determinado momento da história, onde já não era mais hábito que as pessoas ensinassem umas às outras a cultivar. Então, nós temos um desafio, que é estudar sobre isso, pesquisar sobre isso,
Ah, e quer coisa mais legal? Você aprender uma coisa nova, sair dos assuntos, dos mesmos assuntos de sempre, né? De repente você trabalha com uma coisa que não tem nada a ver, por exemplo, com natureza, com planta, com cultivo. A grande oportunidade de sair do assunto, né? Do assunto da vida, assim. Então, é importante que a gente crie essas aberturas para pesquisa, para trocar ideias, para criar grupos de contato. Eu tenho meu grupinho de contatos, né, de trocas de informações de plantas ali, que são amigos e amigas de perto, assim. O que a gente faz? Toda vez que tem uma dúvida lá, aparece uma praga, e muitas vezes a gente não sabe o que é, né? Porque às vezes fica, acho que na cabeça das pessoas, ah, vocês trabalham com isso, né? Vocês sabem já um monte de coisa sobre isso. Não, muita coisa aparece novidade e é todo dia um dia de pesquisa, é o dia de buscar novas informações e essa que é a parte legal de viver esses assuntos, independente de trabalhar com eles ou não. A mente fica extremamente ativa, caçando, buscando informação, né? É fundamental que a gente troque informação. E aí, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu particularmente acho que quem gosta de planta geralmente é bem legal, viu? A gente não pode generalizar, porque a partir do momento que a gente generaliza uma coisa, a gente gera injustiça, porque alguém fica de fora às vezes, né? Mas geralmente quem gosta de planta tem umas coisas bem legais ali. Então eu recomendo que vocês criem grupos de trocas de informações, estabeleçam um contato com pessoas que cultivam, procurem aí perto da casa de vocês se não tem alguma horta que o pessoal cultiva coisas por perto, se aproxime desses grupos. É fundamental porque a gente começa a estabelecer, as plantas permitem dentro dessa relação do cultivo, e eu acho que principalmente dentro da quarentena, onde todo mundo ficou recluso, encontrou na oportunidade de ter um momento de respiro, né? Ah, vou parar de pensar em tragédia, parar de pensar em doença, parar de pensar em problema e vou ficar aqui com as minhas plantinhas no canto, né? Tendo uma relação com elas de jogar uma aguinha todo dia de manhã. Uma reflexão que vocês podem fazer toda noite antes de dormir, que eu considero bem importante se vocês puderem fazer isso. A vida muda, viu? Se a gente faz isso. É a seguinte: qual foi o momento do seu dia que você se sentiu mais parte integrante da natureza? Tem algum momento do seu dia que você se sente dentro da natureza? Se a gente parar para analisar, essa ideia da natureza lá e a gente aqui é uma coisa que foi criada no Ocidente. É uma coisa que foi criada pelo processo de colonização e muitos outros eventos históricos também. Na prática, nós somos natureza. Não existe natureza lá e nós aqui. É tudo a mesma coisa. A gente precisa criar situações onde a gente possa se enxergar como natureza. Olhem diariamente para suas atividades, né? Tentem trazer para o seu dia mais eventos daquilo que vocês consideram natureza. Tragam essa reflexão toda noite ali, se possível. Teve algum momento hoje que eu me senti natureza? Teve, no momento que eu estava regando a plantinha. Ah, quando o passarinho apareceu lá na janela. Ah, no momento que eu estava tomando banho e a água passou e eu senti a aguinha passando, né? Tanto faz. Mas ter consciência de quais são esses momentos permitem que a gente amplie esse lugar e se sinta cada vez mais dentro desse sistema. A ansiedade diminui. A gente aprende com esses outros seres vivos, sejam as plantas, sejam os seres que interagem com as plantas. Porque se uma planta está florida, você vai ver um polinizador, você vai ver uma abelhinha, você vai ver uma borboleta, você vai ver um monte de outras coisas ali em volta. E o grande exercício é da gente conseguir se conectar com esses outros seres, para diminuir a loucura. Dá um tempo, cara, diminui o ritmo. É muita loucura, é muita coisa que está acontecendo no mundo. Então tem uma válvula, e não é de escape, mas tem um lugar que é o lugar da gente de fato se enxergar dentro do ritmo real das coisas, que é quando a gente se aproxima dos elementos vivos além dos humanos.
Então, se você cultiva plantas em casa, continue essa prática. Eu acho que na quarentena, baseado aí nos relatos que a gente recebeu ao longo desse último ano, né, muita gente ampliou essa possibilidade de cultivar, ampliou esse lugar, né, deixou a casa quase que uma selvinha, né, como diz no popular ali, a selva urbana ou a selva em casa. Não importa a denominação, é aquela que você achar mais conveniente. O mais importante é que não seja só pelo acúmulo, não seja só pelo número, não seja só pela bela foto que você vai fazer, mas sim pela oportunidade de conviver com outros seres vivos, né? De estar ligado a esses outros seres vivos. Então, tem coisas bem legais ali para a gente compartilhar ainda hoje, né? Tem um termo que vocês podem pesquisar e também usar a internet como uma referência para pesquisa, que é sobre jardinagem afetiva, né? Ou cultivo afetivo, que são essas relações que a gente estabelece com o cultivo de plantas e que podem nos auxiliar a resolver uma série de questões cognitivas, psicológicas e uma série de outras coisas. Usem livros, os livros são as nossas fontes de pesquisa, né? Quem trabalha com planta não tem lugar mais seguro do que livro para a gente pesquisar. Tem muitos lugares para a gente buscar informação na internet, né? Há caminhos aí bem interessantes. Eu tenho aqui 2 livros para indicar para vocês, para quem se interessa. Eles não são sobre cultivo de plantas, mas são sobre essas relações que a gente estabelece com esses outros seres vivos que a gente chama de plantas. Um deles eu já mostrei aqui para vocês, é Revolução das Plantas, que é do Stefano Mancuso. Dá um print aí na tela, se vocês puderem. Tá? A gente deixa depois no descritivo, esse vídeo vai para o YouTube também, e a gente deixa no descritivo que fica no IGTV aqui, que a gente deixa a live salva também. Então, Revolução das Plantas e A Planta do Mundo, que acabou de ser lançado. Os 2 são do mesmo autor, Stefano Mancuso. São livros que trazem para a gente uma reflexão bem importante sobre essa relação que a gente tem com os vegetais. E para, acho que, trazer também esse assunto à tona novamente, a gente está relançando o curso de cultivo de plantas em casas e apartamentos. Foi um curso que existe na Escola de Botânica desde 2015. Nós já tivemos milhares de pessoas nessa atividade presencialmente. Saudade de encontrar essa turma toda na nossa sala de aula, jogar terra para todo lado, cultivar, conversar, trocar ideia, informação. Que saudade disso, mas logo, não tão logo, mas daqui a um tempo a gente volta a fazer essa bagunça ali com terra. E como não dá agora para a gente se encontrar, a gente tem esse curso online, que ele está disponível desde o ano passado. Quando a pandemia começou, a gente gravou ele para modalidade online. E a novidade é que ele está com um super desconto até sábado. R$ 87,00 é o preço desse curso, que é o cultivo de plantas em casas e apartamentos. O valor dele original é R$ 187,00, então ele está por R$ 87,00. Ele pode ser parcelado em até 3 vezes. No site da Escola de Botânica vocês encontram mais informações sobre esse curso. E só para vocês entenderem a dinâmica da coisa, vocês vão ficar 7h30 me ouvindo. Eu realmente perdi o controle, era para ser 3 horas, mas vocês sabem que a pessoa fala um pouco demais. Então, quando eu fui gravar o curso, eu falei, quer saber? A coisa está gravada, as pessoas vão estudar, vão aprender isso em casa, a gente vai compartilhar umas ideias e muita coisa para praticar em casa. Então tem 7 horas, um dia inteiro juntos ali. Eu sei que não dá para ver de uma vez, mas vocês podem ver aos poucos. Então, se vocês souberem de pessoas ou tiverem interesse, através do site da Escola de Botânica, em escoladebotanica.com.br, lá na página inicial vocês já encontram o link para o curso. A gente sempre pede, se vocês puderem indicar para outras pessoas que saibam, que queiram também aprender sobre esse tema. É uma oportunidade, eu acho, que de conectar, principalmente quem não está acostumado, né? A gente que está aqui nesse encontro tem mais predisposição, né? Se vocês estão vendo esse vídeo até aqui, é porque a gente tem uma predisposição a estar conectados a esse assunto. O grande barato é quando a gente consegue expandir.
espalhar conhecimento, levar dicas para mais pessoas, deem livros de presentes para as pessoas, livros sobre plantas e natureza, né? A Taxon Brasil está aqui na nossa live. Entrem no site da Taxon, que é uma editora especializada na venda de livros de plantas e botânica em geral, tem bastante coisa lá. Deem plantas de presente para as pessoas. Se você já tem experiência com alguma, vai naquela, dá aquela planta de presente, aí você faz um manualzinho de instruções ali para a pessoa, vai dando dicas, compartilha informação. É muito importante que a gente crie uma rede de propagadores desses assuntos. Senão a gente não muda a realidade vai continuar a mesma. Então cada um aqui tem um papel bem importante, que é de disseminar as informações que você puder e conseguir de contato com a natureza, das experiências positivas que você tenha com esse assunto, né? E assim por diante. Último recado para vocês, a gente tem os nossos cursos de longa duração, Introdução à Botânica, o curso Agro para Paisagistas, o curso Os Usos das Plantas. A gente vai ter as novas turmas no segundo semestre, as aulas começam em agosto e já agora, a partir de junho, é possível se inscrever nesses cursos, tá? Então, para quem tem interesse em se aprofundar em botânica, estudar através de uma forma super legal, né? Não é aquela coisa chata. Algumas pessoas estão aqui, já acompanharam esses nossos cursos, ficaram com a gente um semestre inteiro, né? Muito pelo contrário, são assuntos que nos conectam de fato com a possibilidade de entender essa natureza. Então a gente tem o curso de Introdução à Botânica, onde a gente fala sobre os mais variados assuntos do universo das plantas. O Agro para Paisagistas, que não é apenas para paisagistas, mas para quem está mais acostumado a cultivar. Então, um assunto mais técnico, né, sobre cultivo de plantas, principalmente nos jardins. E os usos das plantas, que é o curso onde é contada a história das plantas no mundo, fantástico, cheio de informação. A cabeça faz assim, ó, você começa a ver lá na antiguidade, né, como que as pessoas se relacionavam com as plantas para fabricar remédios, venenos, medicamentos, roupas, tinturas e uma série de outras coisas mais. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui, como sempre. A gente está dando então um retorno ao nosso ciclo de lives aqui na Escola de Botânica. É uma grande satisfação estar com vocês. Nossa intenção é propagar o máximo de informação que a gente puder. É claro que aqui é uma fração, a gente tem se esforçado bastante, né? A pandemia trouxe muita mudança para a realidade de todo mundo, com a gente não foi diferente. Estar de portas fechadas há um ano é um grande desafio para a gente conseguir se manter ativos, né? Mas a nossa equipe está sempre disposta e muito animada, né? Na verdade, acho que essa é a grande questão da gente contar essas histórias para vocês. Todo mundo que está aqui na Escola de Botânica tem essa alegria de poder se envolver com esse assunto e de poder levar isso para todos vocês. Então, estamos abertos a todas as críticas, sugestões. Vocês podem mandar através das redes sociais, do e-mail, do site. Entrem lá no nosso blog, tem bastante informação. A gente tem publicado várias matérias para levar também informações mais completas aí para vocês. E se vocês puderem compartilhar essa live, eu agradeço bastante, porque a gente consegue chegar em mais lugares também. Agradeço demais, continuem se cuidando. Quinta-feira que vem a gente tem um outro encontro por aqui. Semana que vem a gente traz uma pessoa, por enquanto é mistério, mas a gente traz uma pessoa que eu quero que vocês conheçam, que vai trazer muita informação rica para nós. Cuidem-se, estamos ainda na pandemia. Em breve a Escola de Botânica, logo, assim que der, assim que essa nuvem, né, diminuir, a gente vai estar juntos novamente presencialmente, mas por enquanto vamos aproveitar essa oportunidade do online. E o mais importante, cuidem-se de vocês e de todo mundo que estiver por perto. A gente vai se ver semana que vem novamente, tá? Eu espero vocês por aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais.